Graças a Deus, estamos mais uma vez reunidos na presença do Senhor, neste culto vespertino. É com alegria no coração que podemos louvar ao Senhor, exaltar ao nosso Deus, porque Ele é a nossa salvação. A palavra de Deus nos diz, em Isaías, capítulo 12, de 1 a 4, o seguinte: Orarás naquele dia, graças te dou, ó Senhor, porque ainda que tirasse contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação. Confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Vós, com alegrias, tirareis águas das fontes da salvação. Direis naquele dia, dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos, relembrai que é excelso o seu nome. Nós devemos cantar louvores a Deus, devemos magnificar o nome do Senhor, porque somente nele confiamos, porque ele é a nossa salvação. Oremos. Querido Deus, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento de culto. Te suplicamos, ó Pai, que tu venhas abençoar o teu povo, que nesse momento reunido invoca o teu santo e eterno nome, para que tu nos abençoe e aceite, Senhor, a nossa adoração. Somos imperfeitos, ó Pai, mas reconhecemos que, diante de ti, pelos méritos de Jesus, podemos te exaltar o nome, glorificar a tua augusta pessoa. Portanto, ó Senhor, aceita a nossa adoração, aceita o louvor da tua igreja, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Se no cega o sol ardente, quando visto em seu fulgor, quem contemplará aquele que do sol é criador? Patriarcas não puderam o seu rosto contemplar, nem Adão chegou a vê-lo antes mesmo de pecar. Luz perante a qual é trevas, mesmo o sol a fulgurar. Nossos olhos pecadores não te podem contemplar. Fogo em cima da arca santa, sarça ardente do Sinai, são figuras dessa glória do Senhor eterno Pai. Para termos nós com Ele franca e doce comunhão, Cristo Filho fez-se carne, fez-se nossa redenção, para que na glória eterna o vejamos já sem véu. Cristo padeceu a morte, o caminho abrindo ao céu. Leitura bíblica. Isaías 53, do 9 ao 12. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho
de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Amém. Vinde, crentes, dá louvor ao grande Rei Jesus, que para nossa redenção morreu na amarga cruz. Seu sangue derramou, de tudo me lavou, mais alvo do que a neve me tornou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores ao meu Rei, ao meu Senhor Jesus que me salvou. Ó, vinde unidos a Jesus na luta contra o mal, e com o grande Salvador em marcha triunfal, a todos proclamar que seu amor sem par o fez na cruz seu sangue derramar. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores ao meu Rei, ao meu Senhor Jesus que me salvou. O chefe da milícia é Jesus, meu Salvador, o Rei dos Reis, o Redentor, o eterno e bom Senhor. A tudo vencerá, a vitória nos dará, e a glória eterna aos céus conduzirá. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores ao meu Rei, ao meu Senhor Jesus que me salvou. Senhor, meu Deus e Pai, na tua augusta presença nós nos encontramos, Senhor, com os nossos corações agradecidos diante da tua augusta presença, Pai. Louvamos e bendizemos o teu santo nome, Senhor, por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Engrandecido para sempre seja o nome do nosso Deus, pela salvação em Cristo Jesus, teu Filho amado. Em nome de Jesus, Senhor, nesse momento, Pai, nós estamos com nossos corações contritos diante do teu altar, confessando os nossos pecados a Ti, pedindo-te perdão por nossas transgressões, ó Deus, por tudo que fizemos e entristecer o teu santo semblante. Tem misericórdia de nós, Senhor. Não somos nada, somos pó, pecamos continuadamente diante do Senhor. Mas, segundo as suas santas misericórdias, Pai, pedimos clemência, pedimos perdão, Senhor. Entregamos nas tuas mãos os nossos irmãos enfermos, todos os nomes que estão no boletim, Senhor. Tu conheces cada caso, cada nome, sabe das necessidades de cada um deles, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, te pedimos, ó Deus, por todos aqueles infectados pela Covid, Senhor, que o Senhor esteja tendo misericórdia, que o Senhor esteja, Senhor, com os médicos, com os enfermeiros, ó Pai, com aqueles que estão na linha de frente lutando contra esse terrível vírus, Pai. Que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor dê cura, Pai. Sabemos que o Senhor está no controle de tudo e tudo se faz segundo a tua vontade.
Pedimos que o Senhor console os corações dos enlutados, porque nós sabemos, ó Deus, que tudo o Senhor faz segundo o teu querer. Senhor amado, tem misericórdia do mundo, se for de tua vontade, Pai. Afasta de nós esse vírus, Deus. Em nome de Jesus, perdoa as nossas faltas, perdoa os nossos pecados. Amém. Leitura bíblica, Isaías 12, os versos 5 e 6. Cantai louvores ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Sabe-se isto em toda a terra. Exulta e jubila, ó habitantes de Sião, porque grande é o Senhor de Israel no meio de ti. Amém. Senhor, Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu a levar boa nova aos quebrantados e enviou-me a curar os quebrantados de coração. Livrar todos os cativos e a pôr em liberdade todos os algemados e a pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus. Todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião de luto estão uma coroa ao invés de cinzas, óleo de alegria ao invés de pranto, vestes de louvor ao invés de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor, carvalhos de justiça. E a pôr sobre os que em Sião de luto estão uma coroa ao invés de cinzas, óleo de alegria ao invés de pranto, vestes de louvor ao invés de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor, carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor, para a sua glória.
Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, humildemente, Senhor, nós nos achegamos diante de Ti para Te prestar, Pai, o culto que somente a Ti é devido, louvar o Teu santo nome e engrandecer, Pai. Que nesse momento o Senhor possa ter se alegrado com os nossos louvores e que as nossas vidas, Pai, possa ser um culto constante diante da Tua presença. Que o Senhor esteja abençoando a pregação neste momento, que o Senhor esteja com o nosso pastor, que nos trará a mensagem. Abra, Pai, o nosso entendimento, os nossos ouvidos, para que possamos ouvir a Tua voz e colocar em prática, Senhor, os nossos dias. Pedimos perdão pelos nossos pecados, Senhor, pois sabemos que somos pecadores. E continue conosco, Pai, neste dia, e esteja guardando a Tua igreja, o Teu povo, Senhor, esta oração que nós fazemos em nome e por amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Saúde, amada igreja, com a graça e a paz em nosso Senhor Jesus Cristo. Depois deste momento de adoração, contrição e louvor, vamos agora nos edificar nas Escrituras Sagradas. Para hoje, recorreremos ao texto do profeta Isaías, capítulo 55. É um texto bastante lembrado em mês de missões, em momentos de evangelização da igreja. Neste mês de agosto, vamos então ao tema, novamente, em torno da evangelização, mas, mais precisamente, sobre o que pregamos quando falamos em evangelização. E o profeta Isaías, no seu capítulo 55, traz realmente expressões bastante apropriadas para que nós olhemos para o texto sagrado e assim então coloquemos a igreja em convergência com este pensamento, com esta bênção que é a Escritura Sagrada quando trata do tema evangelização. Daí dizemos também que o livro de Isaías é chamado de proto-evangelho. Realmente, tudo aquilo que caracteriza a vida, a obra, a morte e a ressurreição de Cristo estão aqui narradas pelo profeta Isaías. Então, Isaías 55, com o tema Salvação pela Graça, a expressão máxima da misericórdia de Deus. Salvação pela graça, a expressão máxima da misericórdia de Deus. Faremos a leitura deste capítulo em 3 sessões, versos de 1 a 5, depois os versículos 6 e 7, e depois os versículos 8 e 11, e por fim, para as palavras conclusivas, os versículos 12 e 13, que é um momento de exaltação e glória ao Senhor, a quem pertence a salvação. Pois bem, então façamos a leitura dos versos 1 ao 5. A todos vós, os que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu o dei por testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para junto de ti, por amor do Senhor, teu Deus, e do Santo de Israel, porque este te glorificou.
versos de 1 a 5, então, nós pontuamos o convite à graça, a providência de Deus. O convite à graça, a providência de Deus mediante a aliança perpétua. Que aliança perpétua é esta? E quem é este Davi aqui apontado no capítulo 55? Certamente, esta expressão Davi, no capítulo 55, não é propriamente o rei Davi, mas aquele que viria como o cumprimento do que o Senhor havia prometido ao rei Davi. É como quando Deus fala acerca de Elias, e Jesus então refere-se a João Batista como sendo o Elias de seu tempo. Elias já veio e fizeram com ele o que quiseram. E eles, então, os discípulos compreenderam que Jesus estava falando acerca de João Batista. E aqui, neste texto, Isaías está falando de Davi, mas não do rei Davi, mas do sucessor. Por isso, então, essa característica eterna ao governo de Davi, que não pode ser o Davi que estava ali já sepultado, mas falando acerca que viria como aquele que teria sobre si esta ordenança de Deus, esta investidura de Deus para um governo sempiterno, para um governo que jamais teria fim. Por isso, verso 4: eis que eu o dei por testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para junto de ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque este te glorificou. Versos 4 e 5 então, falando acerca de Davi, mas não do Davi propriamente dito, mas de Davi enquanto o Cristo, aquele que viria no cumprimento das misericórdias prometidas a Davi. Interessante esta figura de linguagem, mas nós temos de ficar naquilo que é central. Tratei deste tema do nome Davi, remetendo a quem o texto se refere. É uma forma poética de referir-se a Jesus Cristo. E agora, o que nos interessa e o que o texto coloca em relevo, dou destaque aqui aos versos 1 e 3. O verso 1 diz: ah, todos vós, os que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Verso 3: inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. E aqui então nós temos este convite que Deus, que o Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo, prenuncia às nações, prenuncia como que chamando a atenção dos povos todos, judeus e gentios, nações todas. Vinde, é um convite à graça gratuita, a graça da vida. E as expressões aqui voltadas como aquilo que tem muito significado para nós, porque o dinheiro, ele é um instrumento para a aquisição das coisas. Compramos com ele a casa, os alimentos, o vestuário. Nós precisamos do dinheiro para a compra de muitas coisas. Porém, quando se trata da salvação de Deus, de toda a riqueza que simboliza a salvação de Deus para o seu povo, porque salvação, segundo a doutrina bíblica, não é meramente livrar uma alma de sua condenação eterna do inferno, não apenas isto, mas também salvação da precariedade, salvação do desamparo, salvação da solidão, porque Deus é Deus presente. Daí um nome muito apropriado e muito caro para mim e para você, quando se fala acerca de Jesus,
o Emanuel, Deus conosco. Por isso, então, a salvação de Deus se expressa para muito além da questão do inferno. Se bem que, se ficasse circunscrita a salvação de Deus em apenas nos livrar do inferno, já seria um grande feito, já seria uma salvação sem precedentes, porque o inferno realmente é um lugar horrível, realmente é um lugar de castigo, é um lugar de banimento, é um lugar de morte. Mas veja então a riqueza da misericórdia de Deus, porque além de nos salvar, Ele ainda se torna Deus conosco e nos provê. A providência de Deus em suas misericórdias faz com que sejamos por Ele cuidados. Ele cuida de cada um de nós, provê o alimento, provê o teto, provê tudo aquilo que é necessário para esta vida presente e mais, aponta para a eternidade como um lugar de fartura, como um lugar onde nós nos deleitaremos com o Senhor, juntamente com Ele, de tudo aquilo que Ele preparou para aqueles que o amam. Por isso, então, há algo bastante interessante neste texto, porque a salvação é gratuita e o convite é gratuito, no sentido de não é necessário apresentar um preço, um dinheiro, alguma coisa para que você tenha direito a esta salvação. É um convite que se estende da parte de Deus de forma franca, de forma gratuita. Daí então eu recorro ao texto de Mateus, capítulo 10, versos 7 e 8, quando o Senhor Jesus envia os seus discípulos para pregar o Evangelho. E o que ele diz? Veja o que o Senhor Jesus diz: o Cristo, o Messias, o Rei segundo a ordenança de Deus, prometido a Davi. O que ele diz? Jesus, Mateus 10, versos 7 e 8, ele diz: e à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Veja, e à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios. Porém, veja o que está no verso 8, a parte final: de graça recebestes, de graça dai. Eu vou ler novamente, 7 e 8. E à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios. De graça recebestes, de graça dai. Veja, a ordem de Jesus está em plena consonância com o que diz Isaías, prenunciando o Evangelho de Jesus. E Jesus, quando vem, realiza a pregação do Evangelho, executa exatamente o que ele ordena aos seus discípulos. E você não vai encontrar na Bíblia, você não vai encontrar Jesus, nem tampouco os seus discípulos, aceitando dinheiro em troca da realização destes milagres de Deus, que configuram a graça. A graça é o dom gratuito de Deus ao pecador, seja que graça for, seja libertar alguém do estado espiritual em torno dos demônios, seja a cura devido a uma lepra, ou qualquer outro mal, ou quaisquer outras enfermidades, o ato de se ressuscitar um morto que fora dado, por exemplo, a Pedro. Então, o próprio Jesus, ao ressuscitar alguns, não encontramos Jesus estendendo a mão: agora paga aqui que o mestre realizou um grande feito. Não encontra. E a palavra dele aos seus discípulos é: de graça recebestes, de graça dai. Lamentavelmente, nos dias de hoje, pastores, bispos, apóstolos, que são falsos apóstolos, cobram por aquilo que sequer chega a ser o que Jesus manifestou no seu ministério e o que estes discípulos manifestaram em seus ministérios.
porque o fizeram no temor e pelo Espírito Santo de Deus. Estes nossos tempos fazem por ganância, fazem para se enriquecerem, fazem como que explorando fé alheia. Não são dignos e o Evangelho está sendo deturpado. Mas a igreja tem sim, a igreja verdadeira, que preza pela palavra, que preza pelas Escrituras, que ama fazer a vontade de Deus, prega o Evangelho, aponta o caminho, e se for da vontade de Deus, opera salvação e graça, como instrumento de Deus, se vê e se reconhece como instrumento de Deus, mas não cobra nada por isso, não cobra para impetrar uma bênção num casamento, não cobra, não pode ser assim, não pode cobrar aquilo que é da parte de Deus, é gratuito. Que nós abracemos esta causa, da mesma forma como Jesus ordenou aos seus discípulos, e eles acolheram, acolhemos nós também, nesta vontade de realizar a obra de Deus, sem ter no coração quaisquer motivos mesquinhos, que não o altruísmo, o amor pelas almas perdidas, levá-los a Jesus. E este lamento de Deus: todos vós que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Não foi Jesus quem disse que aquele que nele cresce jamais teria fome ou sede? Certamente que Jesus não está preocupado com arroz e feijão, e nem com água potável da Sabesp ou de qualquer outra empresa de saneamento. Mas a simbologia é perfeita, porque quem de nós sobrevive sem o pão cotidiano e sem a água? Então ele se coloca como símbolo daquilo que precisamos para a vida presente e vida eterna, porque a vida está em Cristo, e Ele é para nós o pão do céu, Ele é para nós a fonte de águas vivas. Assim então, vamos caminhar nos versos 6 e 7 agora, o imperativo de Deus para a obtenção da graça. Então Deus oferece a graça, mas não é de qualquer forma que devemos buscá-la. Ele então ordena como deve ser, manda, ele manda como tem que ser. Por isso é um imperativo, o imperativo de Deus para a obtenção da graça. E o imperativo é: buscai o Senhor. Versos 6 e 7 diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. O imperativo de Deus então é: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Esta palavra enquanto, que é um advérbio de tempo, enquanto estou aqui, enquanto você está aí, enquanto temos discernimento das coisas, buscai o Senhor enquanto se pode achar. Como podemos achar o Senhor? O melhor caminho de encontrar-se com Deus são as Escrituras Sagradas. E as Escrituras Sagradas, aliada à oração, ao clamor, à súplica, é caminho certo para a presença de Deus, para o encontro com Deus, porque esta é a vontade de Deus, o encontro da criatura com o seu Criador, mas não de qualquer forma, mas de uma criatura arrependida, que se volta para Deus como quem quer adorá-lo, servi-lo, reconhecê-lo em todos os seus caminhos. Por isso então, o imperativo de Deus para a obtenção da bênção é: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Invocar a Deus é clamar por Ele. E quando clamamos por Deus, não podemos fazê-lo como fazem os povos em geral, que
clamam a Deus. Mas que Deus é este? Então, quando se fala o termo Deus, cabe muitas divindades dentro deste termo. Os deuses da Índia, os deuses da China, os deuses da Ásia, os deuses da África, digo continente, os deuses da Oceania, os deuses da América. O homem se mostrou uma verdadeira fábrica de deuses. Divindade na Grécia, então, para pensar. O inúmero, o incontável nomes que se atribuem às divindades gregas. Tem Deus para tudo. Deus do mar, Deus do sol, Deus da lua, Deus das ervas, Deus da morte. Na Bíblia, Deus tem nome: Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. E quando clamamos, quando invocamos a Deus, nós clamamos por Jesus em nossa vida. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Enquanto. Porque hoje nós vivemos, temos a oportunidade de nos consagrarmos, de nos encontrarmos com Deus amanhã. Você já não sabe. Ninguém pode te dar a garantia de que você permanecerá vivo pelas próximas horas, pelos próximos minutos. Por isso, então, a palavra enquanto é como lá em Hebreus. Hoje, se ouvirdes a voz do Senhor, hoje, não é amanhã, hoje, se ouvirdes a voz do Senhor, a Ele ouvir. Então, é urgente a conversão, é urgente voltar-se para Deus, converter-se. Por isso, mas meu pai, minha mãe, meu amigo, o que diz o texto? Diz o seguinte, verso 7, deixe o perverso seu caminho, o iníquo seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Volte-se para Deus. Os outros com quem você se preocupa, Deus é misericordioso. E se for do agrado do Pai, alcançará também aqueles com quem você se relaciona e tem suas preocupações, tem o ligame afetivo, que não te impedirá de orar por quem quer que seja o marido, sejam os filhos, seja um amigo querido e precioso, mas a palavra é: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. O tempo oportuno é agora, o dia que se chama hoje, já, agora. Este é o convite da graça, urgente, e depende de uma atitude. Quando ouvimos a voz de Deus, é preciso que nós acolhamos e nos dobremos e nos curvemos e aceitemos toda a instrução que vem de Deus, porque é para a tua vida, é para a nossa vida, vida plena, como no próprio texto nós agora vamos adentrar, os versos 8 ao 11, que nos diz: porque os meus pensamentos, diz o Senhor, não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecunde, e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a designei. Este é o Senhor nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, agindo harmonicamente no cumprimento deste
plano de redenção de Deus para mim, para você e para todo o seu povo, desde Adão até o último justo que há de nascer e ser chamado por esta graça salvadora, por este convite salvador de arrependimento e conversão mediante Jesus Cristo, nosso Senhor e Redentor, o Davi eterno. Portanto, versos de 8 a 11, os desígnios de Deus são eternos e seu modo de agir é de acordo com a grandeza do seu ser. Daí, Deus dizer: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Eu te diria, de uma maneira muito singela, o que eu estou pensando agora? Se eu não te contar, você não vai saber. Se Deus não nos dissesse o que estava nos seus pensamentos, se Ele não nos revelasse pelo Espírito Santo o que Ele propôs mediante a vida, a obra, a morte e ressurreição de Jesus Cristo, eu e você estaríamos alheios a tudo o que Deus trouxe a lume, a tudo ao que Deus propôs mediante o Messias, Jesus Cristo, o Filho de Davi. Então, os pensamentos de Deus, que não são os nossos, graças a Deus, os seus pensamentos, os seus desígnios são eternos. E daí, ele diz: nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Por isso, então, pontuamos, os desígnios de Deus são eternos. E seu modo de agir é de acordo com a grandeza do seu ser. Ele é o Deus Altíssimo. E de acordo com a grandeza do seu ser, Ele realiza os seus desígnios. O Senhor realiza perfeitamente o seu plano e tudo lhe obedece ao comando. Não há quem possa colocar obstáculos e obstruir a realização do plano de salvação de Deus, nem para o seu povo como um todo, nem muito menos com respeito a uma única ovelha, porque uma alma, segundo Jesus, vale mais que o mundo inteiro. E quando Ele derramou seu sangue na cruz, Ele já havia prenunciado, no momento em que Ele institui a Santa Ceia, Mateus 26, de 26 a 30, você pode fazer essa leitura depois, Ele disse que seu sangue seria derramado em favor de muitos, não de toda a humanidade, mas em favor de muitos. Muitos quantos? Muitos quantos o Senhor nosso Deus chamar, muitos quantos o Senhor quiser chamar. Entretanto, o convite da graça, ele tem de ser assim, nestes termos, algo que realmente represente a grandeza e a misericórdia de Deus, e a riqueza desta graça, em vida, em sustento, em providência, e na companhia de Deus, não alheios, e nem sozinhos, perdidos, desorientados, mas no caminho da vida, da alegria, da paz, provenientes de Jesus, o Rei dos Reis, que governa com equidade e com justiça seu reino de amor e misericórdia para os que creem, para os que creem. Para os que não creem, sua ira, sua mão de ferro, sua cólera. Daí então, o lugar preparado para o diabo e todo aquele que se aborrecem da verdade e que aborrecem a Deus. O lugar chamado inferno, negado por muitos, mas é bíblico. Encontramos este termo referente ao lugar de perdição no Apocalipse, pelo próprio Senhor Jesus Cristo em Mateus 25 e 26 e em diversos outros textos. A condenação eterna, o lugar chama-se inferno, tanto como também o lugar de redenção para a salvação, para os escolhidos, é o paraíso de Deus, também chamado de reino dos céus, ou como disse Jesus,
não mais beberei deste fruto da videira, até beber novo convosco no reino de meu Pai. O reino do Pai, o paraíso, a Jerusalém celestial, a cidade santa, não aquela que está ali na Palestina, naquela região ali da Ásia, não, mas lá na glória, nos céus. Portanto, os desígnios de Deus são eternos. E é um texto realmente riquíssimo, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, diz Deus, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, e os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos, porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam sem que primeiro a reguem e a fecundam e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão que come, assim será. Olha o comparativo. É dito que se hoje o planeta Terra parar de dar semente e toda a lavoura for destruída hoje, o que tem de alimento enlatado e processado dá para sustentar a humanidade toda ainda por 2 anos, de tanta abundância que a Terra produz em termos de alimentação. Isto prova a generosidade de Deus. Generosidade com G maiúsculo e todas as outras mais letras em maiúsculo. Porque Deus é generoso. O campo produz. Deus provê chuva, Deus provê o regar da terra, Deus proveu as estações do ano. E Ele está dizendo que a sua palavra, da mesma forma, não torna para Ele vazia. Daí então uma garantia para mim e para você: pregue o Evangelho. A tua palavra não ficará sem o devido fruto que pertence a Deus. E você será o instrumento desta graça de Deus, assim como todo aquele que prega o Santo Evangelho. Então, o Senhor realiza perfeitamente o seu plano e tudo lhe obedece ao comando. Rei, os reis da terra, os presidentes, as autoridades todas, magistrados e o mais humilde humano serve a Deus, se Deus quiser utilizá-lo como instrumento na realização de seu plano redentor. Assim, ninguém é desprezível aos olhos de Deus. Todos são chamados a se converter e fazer parte desta comissão, fazer parte, ser embaixador do reino e trazer a palavra de reconciliação, que é a pregação do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Palavras finais, meus irmãos, versos 12 e 13. Veja então que esta graça salvadora traz este final eloquente e que magnifica o nome de Deus. Versos 12 e 13 diz: saireis com alegria e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, em lugar da sarça crescerá a murta, e será isto glória para o Senhor, e memorial eterno, que jamais será extinto. Então Deus faz com que o seu povo tenha um caminho abençoado, de maneira que aquilo que era desprezível, como nós temos aqui algumas figuras, como no caso o espinheiro, como no caso a sarça, que são ervas sem utilidade. Mas ele diz: em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, que é algo mais útil. Em lugar da sarça, que é um arbusto qualquer que dá no cume das montanhas, crescerá a murta, que é frutífera, que serve de alimento, e será isto glória para o Senhor e memorial eterno que jamais será extinto. Certamente Deus está dizendo que tiraria do nosso caminho aquilo que simboliza algo desprezível e colocaria em nosso caminho algo precioso e desejável, útil e enriquecedor.
porque a graça de Deus vem acompanhada da bênção de sermos achados diante de Deus não como miseráveis, mas como pessoas, como diz o texto, felizes e em paz, alegres e em paz, seguros, porque é Deus quem nos chamou para o convívio junto a si, família de Deus. Que Deus nos abençoe e pontuamos então a salvação, a alegria, a paz e a fartura para o seu povo converge para a sua própria glória. O memorial eterno que jamais será extinto é para a honra e glória do Senhor, nosso Deus, que por nós tudo efetua. Mas a própria igreja configura como presente agradável de Deus Pai, concernente ao Filho. Veja Isaías 53, o verso 12. Por isso, diz o Senhor ao servo sofredor, por isso eu lhe darei muitos como a sua parte. Servo sofredor, refiro-me a Jesus Cristo, que é o servo sofredor, o filho obediente. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. E pelos transgressores intercedeu. E também, verso 11, ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. E estes, a quem o texto se refere, os quais o Senhor Jesus levou suas iniquidades sobre si, é com relação a estes que Jesus olha e diz que ele veria o fruto do seu penoso trabalho, que é a igreja. Cada alma, cada pessoa, como fruto de sua obra redentora, de seu sacrifício redentor, de seu sacrifício salvador, e Deus leva a bom termo e tem salvado a muitos. Que Deus nos faça dia a dia propagadores desta mensagem de salvação, desta mensagem de redenção, deste convite à graça que não tem preço, não existe pedágio para o céu, é gratuito. O preço é altíssimo, mas já foi pago mediante o derramamento do justo, do sangue do justo, naquela cruz, naquele dia em que ele se ofertou em meu lugar, em teu lugar, em lugar de todo aquele que vir a nele crer. Que Deus assim nos abençoe mais e mais. Amém. Salvador, de Cristo e sua vida, de Cristo e seu amor. Com pausa e paciência, pois quero penetrar a altura do mistério que Deus me pode amar. Conta-me a velha história que fala ao coração de Cristo e sua glória, de Cristo e seu perdão. Fala-me
que consolo traz-me em tempos de aflição. Ouvir a velha história que alegra o coração. Conta-me a velha história que fala ao coração de Cristo e sua glória, de Cristo e seu perdão. Se o brilho deste mundo toldar dos céus a luz, ó, narra com ternura a história de Jesus. E quando enfim a aurora do mundo além raiar, recorda a velha história que Deus veio quis salvar. Conta-me a velha história que fala ao coração de Cristo e sua glória, de Cristo e seu perdão. Oremos. Pai amado, nós agradecemos porque a Tua palavra, ó Deus, é que nos traz a verdadeira salvação. E as Escrituras Sagradas se cumprem, ó Deus, no decorrer dos séculos. Eis que Isaías, ó Deus, há mais de 500 anos antes da vinda de Cristo, já prenunciava, já anunciava em que termos viria a salvação do nosso Deus. E o Senhor concretizou plenamente na vida, na obra, na morte e na ressurreição de Cristo, este plano de salvação, este convite a esta graça de vida que paira na fé em Jesus Cristo. Agora, ó Pai Santo, faça-nos obedientes, para que no século 21 continuemos a pregar, ó Deus, o Evangelho com pureza, com simplicidade e com o poder do Espírito Santo, para que as pessoas se voltem e se arrependam e sejam achadas diante de Ti, dignas e aprovadas. Tenha misericórdia, Deus, da Tua igreja, neste mês, ó Pai, de agosto, em que nós, como Igreja Presbiteriana, comemoramos o mês de missões. Esteja abençoando os missionários, ó Deus, nos mais diversos rincões da nossa pátria, mas também aqueles que estão em campos estrangeiros. Abençoa, Deus, cada família, neste estado de pandemia em que o mundo se encontra. Dá, ó Deus, a Tua graça e o Teu livramento dia a dia a cada membro da família, os pastores missionários. Ó Deus, cuida de cada um, ajuda-os, ó Deus, e envolve-nos mais e mais no amparo com as nossas orações e com as nossas ofertas também. Em nome de Jesus, ó Deus, rogamos que o Senhor acolha a nossa oração, que o Senhor, ó Deus, nos responda consoante a Tua muita misericórdia e nos faça abençoar.